Boa tarde aos alunos do primeiro ano E e primeiro ano D do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, do turno vespertino. Sou o professor Alessandro, professor da disciplina de filosofia de vocês. E dando continuidade nas nossas aulas aí do sala virtual, pessoal, vamos falar hoje a respeito dos sofistas, tá? São um grupo de pessoas, filósofos, né, que foram conhecedores e pensadores que foram bastante criticados, principalmente pelos filósofos clássicos como Sócrates, Aristóteles e o próprio Platão, ok? Como eu havia dito para vocês, né, os sofistas eles foram amplamente criticados desde Sócrates até meados do século XIX. Esses pensadores estiveram na cidade de Atenas em razão da organização política da cidade-estado, né, no século V a.C., mas não eram considerados como cidadãos, por cobrarem para ensinar, principalmente a retórica, a gramática. Foram até chamados por Platão, né, de enganadores hábeis, né, e por Henry Schwick, de charlatães, justamente por conta desses atos, né, que eles praticavam, cobravam pelo conhecimento, né. Há indício que a palavra sofista ela tem conotação, né, positiva nos escritos dos grandes poetas gregos, como Heródoto, pai da história, né. A crítica histórica ao sofista não se iniciou, porém não se iniciou com Sócrates, né? Mas é inegável a influência de escritas de Platão e do próprio Aristóteles com relação a esses pensadores, tá certo? Então, olha só, o grupo identificado aí como sofista, pessoal, caracterizou principalmente pela ausência de uma doutrina em comum, pelo ensino voltado ao fim instrumental. Pela característica deles, né, eles eram vistos como habilidosos, oradores pelas pessoas, reconhecendo-se a importância das palavras e do uso da lógica, né? Então, eles tinham um certo conhecimento, um certo pensamento, né? Eles eram considerados instrutores itinerantes, contratados para ensinar a retórica para fins políticos, ok? Vamos dizer assim, o que restou de seus pensamentos foram poucos fragmentos, né, de textos. Pensadores platônicos, né? Muitos do que sabemos sobre esses pensadores está contido nos diálogos platônicos e nos escritos de Aristóteles, nas quais são duramente criticados, duramente e diretamente criticados, tá? As críticas elas contrastam, né, com a etimologia da palavra sofista, que a origem dela é sofos, que significa sábio, habilidoso, mas passa a denotar aqueles que aparentam ser sábios, entretanto não alcançam a verdade. Então, eles eram criticados justamente por cobrar esse conhecimento, principalmente pelos filósofos clássicos, como Sócrates, Aristóteles, né? E o próprio Platão, que foi discípulo de Sócrates, né? A tentativa de identificar um pensador como sofista não é uma dificuldade historiográfica, mas sim indicar o que seria comum nesses pensadores. Platão, né, afirmava em seu diálogo o sofista. Alguns pesquisadores concordam que esse fator seria a crença de que a virtude é ensinável, a qual é justamente o foco da crítica de Sócrates. Ou seja, para Sócrates, Aristóteles, esses filósofos clássicos, né, o que os sofistas falavam era de duvidar e automaticamente por conta da cobrança. Cobrava por passar conhecimento. E por conta disso, não somente pela cobrança, ela despertava uma crítica, né, por conta desses filósofos como Sócrates e Aristóteles, que não cobravam para ensinar, né, seus pensamentos, tá certo? A gente tem alguns principais, né, sofistas aqui, né, dentre eles o Protágoras, né, considerado o primeiro sofista, teria afirmado, como lemos, o diálogo de Protágoras, né? E na realidade os métodos era distinto do de Platão, né? Já no livro A Vida dos Sofistas, do grego Filósofo, escrito em meados do século, essa arte é identificada como a retórica, tá? Então, Protágoras era da antiga cidade grega de Abdera, né? Na região da Trácia, próxima a Atenas ali. Nasceu em 490 a.C. e é considerado o primeiro sofista. É indicado como um antigo filósofo, como discípulo do antigo filósofo Demócrito, né? E conhecido por afirmar que o homem é a medida de todas as coisas, né? É um conhecimento assim para ele, além das opiniões, em outras palavras, das aparências, não seria possível, né? Muitos filósofos indicam nessa afirmação o base do pensamento relativista, né? Ou seja, o homem
é a base de todas a medida de todas as coisas. Ou seja, a partir do homem você tem as outras, né? É relativo, depende de como o homem percebe aquilo, de como o homem observa aquilo, de como o homem utiliza aquilo. Então, por isso que ele falava que o homem é a medida de todas as coisas. Tudo que tem no mundo é dosado pela intenção, pela vontade humana, tá? Hípias também foi um sofista natural da Grécia, né, do oeste da Grécia, a atual cidade de Élida, né, que atribuía a si a capacidade de versar sobre assuntos variados, fruto de sua excelente memória, como astronomia, matemática, pintura e poesia. Xenofonte, né, indicava que Hípias seria debatido com Sócrates sobre justiça, diferenciando as leis naturais das convencionais. Então, esses filósofos também, sofistas, né, eles também debatiam com os clássicos, né? O Transímaco, figura inicial do período da República, né, em que expressa a opinião sobre a justiça, seria apenas uma vantagem do mais forte. Né? Então, ele diria que a justiça estava do lado da pessoa mais forte. Né? Há certeza apenas de que nasceu na Grécia Antiga, na Calcedônia, hoje a atual província de Istambul, né? Sendo poucas as informações sobre sua vida e seus possíveis escritos. Não pense em registros, né, sobre a suas escritas. E tinha o Gorgias, né? Nascido aí na província italiana de Siracusa, né? Não é apresentado como um sofista por Sócrates. Essa observação resulta de sua recusa em acreditar que a virtude é ensinável, né? Então, os sofistas falavam que a virtude ela é ensinável, né? Já esse sofista aqui, ele não foi considerado por Sócrates, porque como um sofista por Sócrates, porque ele tinha a mesma linha de pensamento dos filósofos clássicos, em que a virtude ela é ensinável, ela, o sujeito ele já nasce com aquela virtude, com aquele dom, com aquele conhecimento, né? Grande parte do seu livro sobre o que não chegou até nós e apresenta um problema. Mesmo que se algo existisse, não poderíamos conhecê-lo, não se pode comunicar o que não é conhecido. Estaria, assim, apresentado uma crítica a Parmênides, né? Então, acreditava no que era visível. O que não era visível, você não podia apresentar, porque você não teria condição de analisar aquela situação que é visível, né? Era muito racionalista e esses sofistas eles eram muito relativistas, né? Racionalistas, né? Então, ele tinha essa percepção, tá? Pessoal, obrigado pela atenção, né? Fiquem com Deus. Espero que tenham aproveitado aí o conhecimento. Na próxima aula, a gente vai estar comentando a respeito, principalmente, da relação de Sócrates, né? Diretamente de relação de Sócrates com esses sofistas, né? E o que gerou, né, de conflitos de pensamento filosófico entre essas duas correntes de pensamento, tanto a da Grécia, a corrente filosófica clássica, quanto a dos sofistas, tá ok? Quero agradecer a participação de vocês, a atenção de vocês. Fiquem com Deus e hashtag aí, ó, fique em casa, não saia, tá ok? Um abraço e até a próxima.